Como lidar com a dor pós-treino? Será que vale a pena a gente tomar remédio? Eu tenho que treinar? Eu não tenho que treinar? O que eu tenho que fazer? Será que vale a pena a gente alongar, não alongar? Será que liberação miofascial ajuda? Será que não? Então bora lá. O primeiro erro que normalmente mais acontece é de utilizar remédio para aliviar a dor muscular. Isso está completamente errado, devido a dois fatores. O primeiro fator, se for um remédio analgésico, aquele remédio para mascarar a dor, para aliviar a dor, o primeiro erro que pode acontecer é justamente mascarar a dor, a gente achar que tá tranquilo e talvez voltar a treinar ou fazer um treino além da conta novamente e a gente acabar tendo uma lesão mais séria, uma lesão muscular principalmente. Então, o primeiro ponto, a gente tem que tomar cuidado com os analgésicos devido a isso. O segundo ponto aqui, que é muito comum também do pessoal tomar anti-inflamatório, sai tomando por conta própria. Isso acontece demais também com o pessoal que tem lesão muscular até pouco tempo, tá? São estudos até pouco tempo que os anti-inflamatórios mais comuns que normalmente a gente toma têm efeito retardante. Então ele prejudica a nossa recuperação muscular. E isso serve para lesão muscular e também serve para nossa recuperação pós-treino. Mas como assim, Matheus? Por que serve também para recuperação pós-treino? Porque o nosso treino, ele rompe fibras, então nada é do que microlesões. Não aquela lesão completamente, de estourar o músculo, mas são microlesões que se a gente fizer o uso desses remédios, pode sim prejudicar. Então, não tome remédio pós-treino devido a esses fatores que eu expliquei. Ah, Matheus, mas eu não tô suportando a dor, não tô aguentando, tá muito ruim, o que eu faço? Vá no médico, porque provavelmente, assim, é alguma coisa que tá fora do normal. Então, assim, pode acontecer, seja do seu treinador, seja de você mesmo, errar muito na prescrição do seu treino, fazer um treino muito acima da sua capacidade, de você ficar com uma dor insuportável. Então, se tiver nesse estado, vá no médico. E, posteriormente, conversa com o seu treinador ou com você mesmo, se foi você que fez esse treino louco, para dar um ajuste aí de carga, porque isso não é normal. Dor pós-treino, aquela dorzinha, normal, mas dor que você não aguenta fazer nada, não aguenta sentar, não aguenta andar, isso não é normal. Passando para os alongamentos. E eu já vou colocar junto do alongamento também a liberação miofascial, aqueles rolinhos. Tanto o alongamento quanto a liberação miofascial pode sim ajudar na sua dor, diminuir a sua dor. Porém, a gente tem que tomar cuidado também, principalmente no alongamento, para a gente não forçar muito. Então não é hora de fazer flexionamento quando a gente está com muita dor pós-treino. Flexionamento, falando no português mais claro possível, é o alongamento, porém forçando pra caramba. É aquele que a gente sente queimar muito. Então, o que vai ajudar na nossa dor pós-treino é um alongamentozinho, só dar aquela puxada para dar aquela soltada. Assim como a liberação miofascial vai dar uma liberada na face ali do músculo e a sua percepção de dor vai diminuir bastante. Porém, se tiver com muita dor acentuada, você vai ver também, quem já fez o rolinho vai saber que dói bastante também. Mas acaba liberando, acaba ajudando também. Então, alongamento e o rolinho pode fazer, mas tomando cuidado com isso que eu falei. E treinar ou não treinar? O que é certo? É certo treinar com dor? Não é certo? Então, vamos lá. Se for aquele caso que eu falei que você não tá aguentando fazer nada, logicamente você não deve treinar. Mas se você tiver com uma dor assim mais suportável, o que é recomendado? É a gente treinar, porém diminuir um pouquinho a intensidade geral do treino. Então, o que é isso? É a gente treinar, porém diminuir um pouco o volume e também diminuir um pouco a carga dos exercícios. Traduzindo, né? Vamos supor que você faz 3 séries de supino com 20 quilos. Ao invés de você fazer 3 séries de supino com 20 quilos, você pode fazer 2 séries com 15 quilos. Ainda tá sentindo muita dor, talvez com 10 quilos. Então você vai reduzir um pouquinho a carga e também o volume. E você fazendo isso, você treinando, porém de maneira mais leve, você pode sim ajudar a diminuir muito e ajudar também na recuperação dessa dor pós-treino. Então, quando você tiver com uma dor suportável, o próprio treino pode te ajudar, desde que você siga essas dicas que eu te falei. Então, reduzindo um pouquinho a percepção, né, a intensidade geral do treino. Então, siga todo esse passo a passo aí para você não piorar e não causar, possivelmente, talvez, uma lesão. E se sua dor tá tão grande que você acha que pode ser uma lesão, clica aqui para descobrir. Ou aqui para saber se é melhor progredir carga ou repetição no treino. Certeza que você acha errado. Te vejo na próxima. Valeu!